Uma descoberta recente em Israel chamou a atenção de entusiastas da história e da religião. Fragmentos de um pergaminho bíblico e outros objetos valiosos emergiram de cavernas remotas no deserto, estimulando a curiosidade de estudiosos e fiéis. A mensagem escondida nesta antiga Bíblia é chocante para as nossas crenças. Assista até o final. Um livro central na vida de inúmeros crentes, a Bíblia não apenas encapsula eventos históricos de relevância universal, mas também permanece como um farol espiritual para milhões de pessoas, incluindo você e eu. Num mundo marcado por conflitos, numerosas obras de inestimável valor religioso e histórico foram perdidas, deixando lacunas significativas na nossa compreensão coletiva. No entanto, a descoberta destes fragmentos antigos reabre capítulos esquecidos da nossa herança cultural, talvez de uma forma divinamente ordenada. A descoberta de uma Bíblia antiga, que remonta a um milênio, traz consigo a promessa de revelar verdades enterradas sobre as origens do cristianismo. Este vídeo orienta você na descoberta de um texto que contém uma imagem surpreendente de Jesus, reafirmando a importância de buscar respostas no fundo de si mesmo, além das influências externas. Como ensina o Evangelho segundo Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Esta experiência de redescoberta é um dom precioso para quem empreende esta jornada espiritual. Bem-vindo a esta exploração do mistério que envolve as nossas raízes mais profundas. No coração da Turquia, na histórica cidade de Tokat, uma operação contra o contrabando de artefactos trouxe à luz um tesouro escondido, uma Bíblia milenar. Esta revelação não só capta a imaginação coletiva, mas também sublinha o compromisso de preservar o nosso patrimônio cultural. A polícia turca, agindo com base em informações precisas, interceptou um trio de suspeitos, descobrindo uma coleção de joias antigas, moedas datadas e outros objetos de valor incalculável. Entre eles destaca-se uma Bíblia com páginas douradas, enriquecida com ilustrações que representam figuras-chave do cristianismo, como Jesus Cristo e a Virgem Maria, além da cruz, símbolo universal de salvação e esperança. Este manuscrito, embora marcado pelo tempo e com capa danificada, contém em suas páginas bem preservadas um mundo espiritual e histórico de valor inestimável. As imagens desbotadas, mas ainda vibrantes, de símbolos religiosos, feitas de delicadas folhas de ouro, contam histórias de fé e devoção transmitidas ao longo dos séculos. O texto, escrito na antiga língua assíria, lembra-nos que, apesar das adversidades, a língua e a cultura assírias sobrevivem como testemunhas silenciosas de um passado glorioso que continua a influenciar o presente. Os estudiosos da teologia e da história estão ansiosos por examinar este documento, convencidos de que ele pode oferecer novas perspectivas sobre o desenvolvimento do cristianismo nos seus primeiros séculos. A sua sobrevivência, contra todas as probabilidades, é um poderoso lembrete da resiliência da fé e do desejo humano de ligação com o divino. Esta descoberta extraordinária levanta questões fascinantes sobre a história da nossa espiritualidade e a evolução das práticas religiosas. Num mundo onde os textos antigos estão em decomposição, a preservação desta Bíblia ao longo dos milênios é um sinal de esperança e um convite à reflexão sobre a importância de preservar e estudar o nosso passado. Enquanto a comunidade internacional aguarda ansiosamente mais detalhes sobre este manuscrito, surge uma possibilidade interessante: o leilão deste tesouro bíblico. Estimado entre 30 e 50 milhões de dólares, poderá tornar-se o manuscrito mais valioso alguma vez vendido, um símbolo do valor extraordinário que a história e a fé continuam a ter no mundo contemporâneo. A descoberta de artefatos bíblicos não é um evento isolado. Recentemente,
pesquisadores desenterraram a versão mais antiga conhecida do Evangelho de Marcos, datada de 80 d.C., um fragmento de papiro encontrado em uma máscara de múmia egípcia. Esta técnica inovadora de recuperação de texto oferece uma nova janela para o passado, permitindo-nos redescobrir e reavaliar as origens do cristianismo e das suas escrituras. Ao mesmo tempo, em Israel, os arqueólogos descobriram uma inscrição rara relacionada com o período bíblico do rei David, oferecendo novas evidências a favor da historicidade de histórias muitas vezes consideradas mitológicas. Estas descobertas, em conjunto, tecem um rico mosaico do nosso passado, convidando-nos a explorar com uma mente aberta e um coração curioso as profundezas da nossa herança espiritual e cultural partilhada. Uma narrativa paralela sugere que o manuscrito recém-descoberto pode não ser simplesmente mais um fragmento da tradição bíblica, mas uma ponte para um diálogo interreligioso mais amplo. Alguns estudiosos levantam a hipótese de que o texto poderia estar mais próximo do Alcorão do que da Bíblia cristã, oferecendo uma visão de Jesus não crucificado, mas ascendido ao céu, em linha com as narrativas islâmicas. Escrito em aramaico, uma língua de profunda relevância tanto para as tradições cristãs como islâmicas, o documento poderia oferecer uma perspectiva única sobre a intersecção de crenças e as suas narrativas partilhadas. Esta interpretação abre um diálogo estimulante sobre como as grandes tradições religiosas do mundo interpretam acontecimentos-chave na vida de figuras proféticas como Jesus. A datação do manuscrito, que alguns situam mesmo antes da Era Comum do Alcorão, levanta questões intrigantes sobre a transmissão e transformação dos textos sagrados ao longo do tempo. A possibilidade de este manuscrito representar uma ligação histórica entre o cristianismo e o islão apenas aumenta o seu valor. Não apenas em termos monetários, mas especialmente em termos de potencial para o diálogo intercultural e interreligioso. Num mundo muitas vezes dividido por mal-entendidos religiosos, descobertas como esta lembram-nos as raízes comuns e os temas universais que permeiam as grandes tradições espirituais da humanidade. Além disso, as técnicas inovadoras utilizadas para decifrar textos antigos, como as que revelaram fragmentos do Evangelho de Marcos a partir de máscaras de múmia, destacam o papel da ciência na redescoberta do nosso passado espiritual. Estes métodos não destrutivos abrem novos caminhos para a exploração de documentos que podem ter resistido à destruição intencional ou casual ao longo dos séculos. Finalmente, a descoberta de inscrições relativas à época do rei David, como o nome Esbal Ben Bed, oferece uma contribuição significativa para o debate sobre a exactidão histórica dos relatos bíblicos. Estas descobertas arqueológicas não só confirmam a presença de figuras mencionadas nas Escrituras, mas também enriquecem a nossa compreensão do contexto social, político e religioso em que estas pessoas teriam vivido. No seu conjunto, o mosaico de descobertas recentes, desde o manuscrito bíblico corânico até fragmentos e inscrições evangélicas do período do rei David, convida-nos a refletir sobre a profunda interligação da história, da religião e da cultura que caracteriza a nossa herança humana comum. Cada peça adicionada a este quebra-cabeça só aumenta nossa admiração e curiosidade, levando-nos a continuar a busca pela compreensão e conexão através dos tempos. Se você gostou do vídeo, comente amém. Deus o abençoe.